Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Professor, a Sra. Doutora também. Sr. Professor, eu queria começar por lhe fazer uma pergunta muito simples. Um homem de direito não pode... Chega a uma empresa e não lê ou lê todas as informações sobre risco de crédito à empresa e cedência e, portanto, e concessão de crédito. Dito de outra forma, leu as ordens internas da Caixa Geral de Depósitos em termos de autorregulação sobre a concessão de crédito às empresas? Sra. Deputada, eu presumo que quer chegar a algum ponto a seguir. Portanto, eu diria que li. Provavelmente esqueci-me ou interpretei mal algum. Portanto, agora, se fizer favor, coloque o seu ponto, que é explicar-me que eu... A questão é a seguinte. Portanto, o conhecimento dos regulamentos sobre concessão de crédito associados ao sistema de controle interno da Caixa Geral de Depósitos, eu pergunto-lhe se uma coisa e outra a funcionar não permitia ter evitado os problemas que ocorreram. Não. Porquê? Por favor. Desculpe, eu percebo que estas reuniões são muito longas e que se tornam, por isso, muito repetitivas. Mas eu acho que já disse tantas vezes porquê. Então eu faço a pergunta de outra forma, Sr. Professor. Quando falávamos há bocado sobre concessão de crédito e falávamos das decisões do Conselho de Administração sobre a concessão de crédito, o Sr. Professor referiu que a direção de risco que emitia os seus pareceres negativos ou condicionados podiam falhar algumas razões de ordem económica e mesmo política. A minha pergunta é capaz de identificar algumas razões de ordem económica que tivessem falhado? Sra. Deputada, peço desculpa. Algumas razões de ordem económica que tivessem... Política que tivessem falhado, ou económica e política que tivessem falhado? Claro que não posso, porque eu também não sei quais seriam estas razões, mas justamente se houvesse o tal diálogo frequente entre tutela, ou seja, acionista, porque tutela tem uma expressão, e órgão de gestão, era possível que houvesse informações... Olha, como há pouco aquele desgraçado caso da Heartland que falamos, havia razões de ordem política para o fazer. E é possível que isso tivesse acontecido outra vez. Sr. Professor, já agora não resisto a perguntar-lhe quais. As de ordem política, quais para a Heartland? Não posso dizer-lhe mais, eu não sei. Eu admito que pudesse haver, também podia não haver. Aqui estávamos a falar... Eu não estou a afirmar que havia sempre razões de ordem económica ou política. Podia ser só teimosia do administrador, vamos admitir. Eu vou voltar só um bocadinho atrás. Eu admito que a nível do Conselho de Administração pudesse haver influência política até do próprio governo. Era o acionista. Era normal que fosse. Dando certos limites, eu, por mim, prefiro a orientação do acionista para uma espécie de carta de missão e depois a autonomia de gestão. Ok. Mas a nível de Conselho de Risco... A nível de Conselho de Risco, acha que eles também teriam acesso a alguma informação política ou económica que pudesse chegar-lhes por alguma via? Sra. Deputada, com certeza que sim, que mais não seja por jornais. Por exemplo, a mim uma coisa que me espantou muito, devo-lhe dizer, quando entrei para a Caixa, foi que não existisse um gabinete de estudos económicos na Caixa. Porque far-me todo o sentido que tivéssemos um gabinete de estudos económicos. Claro que podem-me dizer, tínhamos um serviço de clipping ótimo que nos dava todas as notícias económicas e tal, mas eu gostaria de ter um gabinete de estudos que justamente me pudesse acompanhar essas operações. E aí estaria muito melhor. Agora, há aqui um jogo complicado. É que, no fundo, nós temos ali duas direções, dois serviços, a tentar vender um produto, que é o risco e que é o lado comercial, que são contraditórios. Claro que o comercial quer, ou mais, fazer a operação e o risco não. E, portanto, muitas vezes nessa discussão ter-se-á chegado a conclusões que eu não estava lá, não pude acompanhar. Muito obrigada. Sr. Professor, o Sr. Professor também disse há bocado que no acesso que tinha à informação, naquela altura, as diferentes operações que se mostraram ruinosas não pareciam que fossem correr mal.
Naquela altura não parecia que ia correr mal. Desculpe, estamos a pensar em que operações? Eu não sei. Nas operações da concessão, as grandes operações de Berardo, de Artelante, de Valdelobo, que parecia que não iam correr mal e por isso foram ocorrendo. Senhora Deputada, longe de mim dizer que não disse, se me está a dizer que disse, mas se disse, não era isso que eu queria dizer e, portanto, digo-lhe o que é que queria dizer. Poderia acontecer que não corressem mal, é o que eu quero dizer, puramente. Na altura dizia, a questão que lhe colocava era, a verdade é que a direção de risco alertou em todas estas operações para o risco iminente e potencial. Pois, mas cá está, por exemplo, a Heartland, havia a tal razão de ordem política, se quiser o Conselho estava a cumprir uma missão que lhe tinha sido dada pelo acionista. Peço desculpa. Vou voltar aqui o senhor, no âmbito do parecer do Conselho Fiscal, em 2007, quando referia que, portanto, que as contas mostravam a bondade relativamente às contas e, portanto, às demonstrações que lhe tinham sido apresentadas, punha a questão de poderem haver, face aos riscos eventuais e potenciais, poderia haver fraude. Diz isto em 2007. Em 2008... não diz isto, mas diz outra coisa que, de facto, é suscetível de nós percebermos exatamente o que queria dizer. E diz assim, no ponto 3, em 2008, o Conselho Fiscal, no âmbito das suas competências, acompanhou e fiscalizou os atos de gestão do Conselho de Administração, teve acesso aos atos das reuniões semanais, à documentação de suporte, decisões tomadas, promoveu reuniões periódicas com a Sociedade de Revisores Oficiais de Conta. E eu pergunto, sob este acesso à documentação, entretanto, havia aqui, fazia referência, que a Caixa tinha instituído um novo projeto de controle de risco operacional. E eu pergunto que o Conselho Fiscal ia acompanhar a execução e a implementação deste risco operacional e de controle de crédito. E eu pergunto quais foram exatamente os atos que determinaram este acompanhamento e maior atenção do Conselho Fiscal sobre este risco operacional e de controle de crédito, objetivamente. Senhora Deputada, como dizer-lhe, eu não lhe sei dizer, portanto, se esse organismo, chamemos-lhe assim, sem grande rigor técnico, chegou a ser constituído. Sabe que muitas vezes na ATA surgem muitos projetos que não têm depois execução. E, honestamente, não tenho ideia que este tenha tido qualquer execução, que alguma vez tenhamos sido convidados para ele, para participar, para sugerir, para o que quer que seja. Mas pode ser um lapso meu. Mas, de facto, avançou-se e em... Está a ver? É melhor não responder, não. É melhor passar a palavra. Não. Não, dá-me a mim. Diz-me a mim, faz-me de auxiliar. Senhora Deputada, felizmente a doutora Rosa corrigiu a minha memória. É vantagem quando vamos para a idade, às vezes pregam-nos partidas, e sobretudo com a qualificação dela. E diz-me que, de facto, o sistema avançou, ao contrário do que eu dizia, e que em vários dos relatórios subsequentes nós damos conta da evolução que se deu e das medidas que foram tomadas.
Portanto, Ainda... peço-lhe que considere essa Eu a minha considero resposta, embora- completamente. Peço desculpa. Sr. Professor, os relatórios do Conselho de Fiscalização e da Auditoria deram alguma tranquilidade ao Banco de Portugal e eu vou citar. O trabalho, portanto, o vosso trabalho, de acordo com as instruções do Banco de Portugal, eram obrigados a emitir pareceres sobre o sistema de controle e o sistema de riscos. O Governador veio aqui dizer que até 2010 não foram desenvolvidas ações de supervisão especificamente dirigidas ao processo de concessão de crédito, tal que, pelo motivo, atendendo ao menor perfil de risco da CGD, ao nível quase que inexistente de imparidades e ao conforto das sucessivas administrações, órgãos de fiscalização e auditores externos. Sinto-me desvanecido pelo Banco de Portugal pensar isso. Sr. Professor, ainda voltando à Artelante, que falou dela extensivamente, eu queria perceber quais eram as motivações políticas subjacentes à Artelante. Não eram políticas, depende do sentido que estamos a dar à política. Aqui é de política económica e de política económica nacional. E, portanto, é essa ideia dos projetos estruturantes, dos PINs e, sobretudo, nesse caso, do Porto de Sines. Como sabe, Sines era o velho elefante branco e tal, que a certa altura vai arrancar e precisa de projetos. Não tem lá projetos. E, portanto, era isso. Estas motivações eram do Conselho de Administração, ou da tutela, ou do acionista? Do acionista e da Agência Portuguesa de Investimentos, por exemplo, que classificou como projeto de interesse nacional, não sei já o nome exato, PIN, eu creio que sim. Concluímos pelo período de euforia na Caixa, falamos já de economia de casino, falamos também dos relatórios que remeteram ao Banco de Portugal e que eles devem ter ignorado, pelo menos alguém ignorou. É possível que o Governador do Banco de Portugal não tivesse tido nunca conhecimento dos relatórios que o senhor fez? Isso. Bom, Sra. Deputada, não, como dizer, não me sinto pessoalmente insultado se isso aconteceu nesse sentido. Não era um relatório meu, aliás, era um relatório do órgão. Sinto-me preocupado, isso é evidente. E, de facto, na tal butade que disse e que saiu num jornal qualquer, há essa ideia. Não creio que o Banco de Portugal tenha ligado muito a estes relatórios. Mas se o Sr. Governador esteve cá e disse que descansava neles, tanto melhor. Doutor, reconheceu que era estranho que a Caixa tivesse investido em Valdelobo e admitiu isso como uma situação transitória. Tardou a chegar o comprador e eu pergunto-lhe, o senhor afirmou que houve uma falha do último grau da hierarquia. Qual era este último grau, o último degrau da hierarquia, que envolvia quem concretamente nesta decisão? Sra. Deputada, não me lembro, desculpe, honestamente, ter dito isto. Da reunião? Não se chegou a realizar, sei que o Sr. Professor referiu que era o último degrau. Está bem, é que eu já não... Eu julguei que era... Pois, não sei, essa reunião eu não tenho nenhum conhecimento dela se ter realizado, Sra. Deputada. Peço desculpa, não estava a lembrar-me do que era o último degrau. Para concluir, Sra. Deputada. Depois destas fragilidades encontradas na Caixa, potenciais, em termos de risco de controle interno, em termos de violações de pareceres de controle de crédito, quando acontece a nacionalização do BPN, o senhor sentiu-se confortável e tranquilo pela gestão do BPN ter sido cometida à Caixa Geral de Depósitos? Como dizer, sentir-me-ia bastante mais desconfortável com outras soluções. Particularmente a pessoa que foi enviada para o BPN, para dirigir o BPN, foi o Dr. Norberto Rosa, que tinha, digamos, uma qualidade técnica apreciável, tinha muitos anos de banca. Perdão? Francisco Bandeira era o presidente? Bem, eu o Dr. Francisco Bandeira não conheço.
Portanto, não pronuncio, não conheço, é daquelas pessoas que não posso dizer mais nada. Para a Caixa, no entanto, queria dizer isto. Para a Caixa, foi uma operação de sacrifício. A Caixa não tinha interesse nenhum em ir para o BPN. Foi o Estado que pôs a Caixa no BPN. A pergunta era só se tinha sentido confortável em termos às fragilidades que estavam do lado. Sabe, era uma conversa que nos levaria muito longe. Mas em muitas das soluções que foram adotadas no sistema financeiro, eu talvez me tivesse sentido muito mais confortável se deixasse ir ao fundo o banco. Talvez. Gostava de repensar isto, não passaram muitos anos. Se o BPN representava risco sistémico ou não, não sei. Tenho dúvidas, mas talvez representasse. E, nesse caso, havia que intervir, e, portanto, a intervir era lógico ser a Caixa. Até porque o que há, em bom rigor, é uma transferência de liquidez para o BPN, para ele fazer a gestão possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.